Olá, primeiro ano, bom dia. Vamos iniciar mais uma aula, dessa vez aula de geografia. Primeiramente, me justificar porque eu não estou fazendo o vídeo aparecendo como na aula de história. É porque essa semana eu estou um tanto quanto gripada e não dá certo para poder ficar trancado na sala com ar-condicionado lá da escola. Mas a aula vai acontecer da mesma forma, vocês terão a minha voz, e aí eu vou estar passando os slides para vocês e mostrando para vocês no livro didático onde é que vocês encontram cada uma dessas informações. Qualquer dúvida, posteriormente, é só vocês me perguntarem. Bom, vamos estar iniciando o segundo bimestre. Esse segundo bimestre, a gente vai estar trabalhando com as características físicas do planeta Terra. Então, a gente não vai mais trabalhar com estudo de cartografia, a gente não vai mais estar trabalhando com a parte teórica, né? A partir de agora a gente começa a trabalhar com a parte prática, referente a quais são as características do planeta Terra, como é que ela é composta, quais são os seus sistemas, os seus subsistemas, e a partir de então a gente vai concluindo a nossa grade referente à geografia física. No livro de vocês, no livro didático de vocês, vocês vão abrir lá na página 80, no capítulo 4. Por favor, peguem o livro de vocês e vamos dar início. Pegaram? Pronto. Lá no capítulo 4 tem a litosfera e a dinâmica do relevo. É exatamente isso que a gente vai estar trabalhando a partir de agora. Litosfera, que diz respeito à camada mais externa do planeta Terra. Essa camada a qual a gente sobrevive, né? A qual a gente vive. E a dinâmica do relevo, por quê? Primeiramente, definindo, quando a gente trabalha com a palavra relevo, que todo mundo consegue caracterizar. Quando a gente fala relevo, a primeira coisa que a gente lembra é o quê? Aquela ideia de planaltos, planícies e depressões, né? A ideia de locais mais altos, locais mais baixos. Então, relevo nada mais é do que o modelado da superfície terrestre. Então, o que é que a gente vai estar trabalhando? A composição do planeta Terra e como ele foi composto ao longo dos anos. O que é que mudou e o que continua em processo de transformação. Primeiramente, aí no livro de vocês vão ter, nas primeiras páginas, Terra, planeta em transformação. Então, ele dá todo um processo de característica, desde a ideia do surgimento, o famoso Big Bang, que eu creio que todos vocês lembrem, que é a teoria científica, a ideia de que a Terra surgiu de uma grande explosão. A partir de então, quando houve essa explosão, a poeira cósmica que foi formada com a explosão desse átomo original foi se agregando e formando os diferentes planetas. E aí o planeta Terra ele foi composto a partir daqueles materiais mais pesados que ficaram na parte mais interna e os materiais mais leves que ficaram na parte mais externa. Desde esse processo de formação do planeta Terra até os dias atuais, a gente estuda em uma teoria de formação de tempo no que a gente chama de eras geológicas. As eras geológicas unidades de tempo que são utilizadas para avaliar a idade da Terra. E aí cada uma dessas eras ela é formada dentro de um processo, dentro de uma dinâmica diferenciada. Se vocês olharem lá na página 83, a gente tem tempo geológico. Aí este tempo geológico é justamente o estudo que ele se dá desde o 4,6 bilhões de anos até os dias atuais, que vai desde a era pré-cambriana até a era cenozoica. Toda vez que vocês forem estudar, ou que vocês forem avaliar o tempo geológico, vocês avaliam ela de baixo para cima, que é do mais antigo para o mais recente. Porém, nessa aula de hoje, a gente não vai se atentar às eras geológicas, ao tempo geológico. Isso daí vai ficar para uma próxima aula, inclusive vou cobrar de vocês em forma de trabalho posteriormente. Agora, o que é que a gente vai ver? A partir de agora, a gente vai começar a ver a estrutura da Terra, como é que ela foi formada. De novo, no livro de vocês vão lá para a página 88, onde a gente vai ter a estrutura da Terra. Quando a gente fala na estrutura da Terra, a gente está falando como ela é formada, desde a sua parte mais interna até a sua parte mais externa. Creio eu que vocês estão avaliando aqui que se a gente pegasse o planeta Terra e tirasse uma fatia dele, da parte mais interna até a parte de fora, ele seria composto da seguinte forma. A parte mais externa, que é a atmosfera, que é um conteúdo também que a gente vai ver posteriormente, que é o conjunto de gases que formam o planeta Terra, é o conjunto de gases que é responsável pela manutenção da vida no planeta Terra. Aí a gente tem a parte da crosta terrestre. A crosta é justamente essa parte mais externa, essa parte onde a gente vive, onde tem as raízes das plantas e tudo mais. A gente tem a parte intermediária, que é a parte referente ao manto. E temos a parte mais interna, que é a parte do núcleo.
que aqui vocês conseguem ver melhor. Lá no livro de vocês, vocês têm esse mesmo esquemazinho na página 88. No lado esquerdo do livro, ele tem a explicação de cada uma dessas, da seguinte forma. Quando a gente está avaliando da parte mais interna para a parte mais externa, a gente vai ter a parte do núcleo, que é uma parte sólida e é formada por metais. Basicamente, ela é formada por metais pesados, como é o caso do ferro e do níquel. Aí a gente vai ter também esse núcleo dividido basicamente em duas partes. O núcleo externo e o núcleo interno, no qual o núcleo interno, que é a parte mais, assim, a parte mais profunda que a gente vai ter, aqui a parte mais central. Essa parte, ela é a parte que ela é mais pesada, é também a parte mais quente e ela é a parte que é formada a partir desses metais já citados anteriormente, no caso o níquel e o ferro. Aí a gente tem a parte do manto. A parte do manto, ela é uma parte intermediária, certo? Ela é aquela parte que fica entre a crosta e o núcleo da Terra. O manto também divide-se em duas partes. Se vocês virem novamente no canto esquerdo da página 88, ele trabalha com o manto dividido em manto superior e manto inferior, né? O manto, ele também é formado a partir de alguns metais, só que vale lembrar que a formação de metal desse manto, por a questão da temperatura a qual a gente vai ter e a proximidade com o núcleo, esses metais, eles são fluidos, certo? Eles não são sólidos. Então, esta parte da Terra, ela não é sólida, a parte do manto. Então, ela é formada por metais fluidos, que torna o que a gente chama de magma. E aí, esse metal fluido, ele é a parte mais extensa. A maior parte que a gente vai ter, a maior camada da Terra que a gente vai ter, vai ser justamente na parte do manto. E a gente tem a parte mais externa, que é essa parte onde a gente vive, que é a crosta terrestre, que também está lá no livro de vocês, que dependendo do local, ela pode ter entre aproximadamente 30 a 80 quilômetros de espessura. Essa parte da crosta, que é a parte que mais nos interessa, e a parte que a gente vai estudar com maior profundidade, ela também é dividida em duas partes, né? Que é a crosta continental e a crosta oceânica, que é a parte onde a gente vai ter a parte de terra, onde tem os continentes, aqui, ó, onde fica o Brasil, e a parte oceânica, né, que é a parte onde toma a grande parte da crosta terrestre, que são os oceanos que formam o nosso planeta. Podemos seguir? Vamos lá. Litosfera. Tanto faz vocês ouvirem o termo crosta terrestre, como vocês ouvirem o termo litosfera. Nesse caso aqui, especificamente, a gente trabalhou o conceito de que litosfera compreende a crosta e a parte superior do manto. Portanto, toda a parte sólida que compõe a estrutura do planeta Terra, a parte externa sólida, a gente chama de litosfera. Não podemos dizer que é toda a parte sólida do planeta Terra, não, porque lembrem-se que o núcleo, ele vai ter uma parte sólida. Então, qual é a parte sólida que forma a litosfera? É justamente a parte que a gente vai ter, ó, a crosta terrestre, que é essa camada superior de terra, e onde a gente vai ter também a parte do manto, que é sólida, certo? E aí, a gente posteriormente vai ver que, inclusive, essa camada sólida, a qual a gente vai ter do manto, forma aquilo que os estudiosos chamam de placas tectônicas. Essa camada é descontínua e heterogênea, certo? Por que a gente diz que ela é descontínua e heterogênea? Porque ela não é igual, ela não é homogênea, né? Se ela é heterogênea é porque ela é diversificada, ela é diferente, né? A gente vai ter áreas que vai ter uma espessura maior e a gente vai ter áreas que têm uma espessura bem menor. É formada por placas que flutuam sobre o magma, as chamadas placas tectônicas, certo? É como se fosse espécie de grandes rochas que se encaixam como um quebra-cabeça e elas flutuam, elas ficam em cima do magma, que é aquele metal derretido que a gente vai ter lá na parte do manto. São construídas por minerais e rochas com diversas características. Obviamente que a gente sabe que a crosta terrestre ela é formada especificamente por rochas. Bom, quando a gente trata da composição dessas rochas, e aí lá no livro de vocês vão encontrar na página 90
As rochas em si, elas não são formadas nem pelo mesmo processo e nem pelo mesmo elemento químico. Então, a gente vai ter diversos tipos de rochas. No livro de vocês, inclusive, na ordem, vocês têm 3 tipos de rochas específicas, que são as rochas magmáticas, Rochas magmáticas são essas que são formadas a partir do magma, quando a gente vai ter expelido aquilo que a gente chama de larvas vulcânicas e a partir de então ele forma alguns tipos de rochas que a gente chama de rochas magmáticas ou rochas ígneas, certo? Que ele se dá a partir de quê? Ele se dá a partir da solidificação do magma, ou seja, da larva vulcânica. Além dessa, a gente vai ter as chamadas rochas sedimentares. As rochas sedimentares eles são formadas a partir do processo de desagregação das rochas. E aí tem o que? Ele mostra aqui um processo de erosão e transporte de sedimentação. O que acontece? Por um processo físico, químico, natural, normalmente por ação da água ou dos ventos, esses pedaços de rochas, as partículas de rochas, eles tendem a se desagregar e posteriormente a se compactar e formar uma nova rocha. Então, quando essa rocha ela é formada a partir de sedimentos de outra rocha, ela é chamada de rochas sedimentares. Lembrando que tanto as rochas sedimentares quanto as rochas ígneas ou magmáticas, elas sofrem um processo natural. Processo esse que pode ser um processo de erosão ou de sedimentação. E aí, a partir desse processo que a gente vai ter de desagregação de várias rochas, e quando há desagregação dessas rochas, que rochas de 2 tipos ou mais, ela forma uma nova rocha, a gente chama de rocha metamórfica. Metamorfose não é quando algo se transforma em outra coisa? Então, é o tipo das rochas. Vários tipos de rocha, 2 ou 3 tipos de rocha, eles tendem a se desagregar, depois são compactados e formam uma nova rocha. Essa rocha é chamada de rocha metamórfica. Lá no livro de vocês está na página 91. Bom, desses aí a gente vai ter o processo de formação e transformação do planeta Terra. Quando a gente fala do processo de formação e transformação, são 2 coisas diferentes, mas que fazem parte do mesmo processo. O processo de formação, ele se dá a partir das chamadas forças endógenas. Toda vez que vocês verem a palavra endógeno, endógeno refere-se àquilo que é interno, que vem de dentro. Então, o processo de formação da crosta terrestre, ele se dá por as forças endógenas, ou seja, por forças internas. Então, a partir daí, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a ideia de como foi se formando e se transformando os continentes da forma como a gente conhece. Eu queria que vocês lembram, né? A crosta terrestre é formada pela parte oceânica e pela parte continental. Só que os estudiosos, avaliando, eles viram que, com o longo do tempo, esses continentes eles haviam tomado forma diferente, né? Em um determinado momento, eles foram agregados e, posteriormente, eles foram separados. Eu creio que vocês lembrem, por exemplo, que a América do Sul e a África, hoje em dia, eles são separados pelo Oceano Atlântico. Só que, quando foi feito um estudo, né, anterior a isso, o Alfred Wegener, quando ele avaliou que em algum momento houve um processo de desagregação, um processo de afastamento desses territórios, o que é chamado de deriva continental. Deriva afastamento continental por conta dos nossos blocos de terra que a gente tem, que formam os nossos continentes. Só que ele avaliou o quê? Por que ele avaliou que esses continentes eles haviam se separado? Ele avaliou algumas características, né? Por exemplo, o fato de os países, basicamente os continentes, quando eles são aproximados, eles formam uma espécie de um grande quebra-cabeça. Então, é como se em algum momento eles fossem unidos e alguma força interna tivesse separado eles. É o caso da nossa América do Sul aqui, ó. Tá vendo? Brasil, dá pra gente identificar perfeitamente. Assim como a gente vai ter aqui a costa litorânea da África. Então, avaliando essa situação, ele viu o quê? Que ele formava uma espécie de um encaixe perfeito. Então, significa que em algum momento eles foram juntos e em algum momento posterior eles foram separados. E aí, outra característica comum que eles viram também é a existência de fósseis de animais e plantas comuns a essas regiões que, teoricamente, seriam juntas em algum momento.
Então, quando ele avaliou isso, ele viu o quê? Existiu algum momento a junção desses continentes, que lá no livro de vocês, na parte esquerda, da página 92, ele tem lá, sobre a deriva dos continentes. Então, ele diz o quê? Que aproximadamente 250 milhões de anos, finalzinho lá da era paleozoica, primeiro período que a gente vai ter de história de seres vivos na Terra, possivelmente esses continentes eles eram todos unidos e formavam aquilo que se chama de Pângea, né? Pângea era a grande massa continental formado pelos continentes todos que a gente conhece atualmente. Posteriormente, havia tido uma separação entre a parte norte, que havia ficado com o que hoje compreende a América do Norte, Europa e parte da Ásia, que teria formado a Laurásia, e a parte sul, que teria ficado com o restante dos territórios, que formaria a Gondwana. Com o passar dos anos, né, dos milhões de anos, na verdade, aí a gente vai ter mais ou menos a formação atual que a gente tem dos continentes. Na parte norte estaria a América do Norte, a Ásia e a Europa, e na parte sul estaria compreendida a África, América do Sul, Antártida, Austrália e a Índia. Então, de acordo com as ideias de Alfred Wegener, o planeta Terra, a crosta terrestre, a litosfera, ela passou por um processo de transformação e um processo de afastamento, certo? Toda vez que a gente falar na teoria da deriva continental, vocês vão lembrar o quê? A teoria da deriva continental é aquela teoria no qual ele diz que, em algum momento, todos esses continentes formaram uma única massa, um único continente denominado de Pângea, e que posteriormente esses continentes eles teriam se afastado formando novos territórios, certo? E aí a gente tem. Só o que é que acontece? O Alfred Wegener conseguiu pesquisar, ele conseguiu avaliar que houve um processo de distanciamento dessas massas continentais, mas ele não conseguiu comprovar como isso teria acontecido. Aí vem uma nova teoria, que é que vocês têm lá na página 93 do livro de vocês, que ele serve justamente para comprovar essa ideia do Alfred Wegener de que, em algum momento, toda a massa continental formou uma só, posteriormente se dividiu e formou duas, Laurásia e Gondwana, e com o passar dos anos, ele foi se afastando até chegar à forma atual. Vale lembrar que quando ele diz que a litosfera ela é dinâmica, ele está falando justamente isso, que ele passa por um processo de modificação constante. Inclusive, nos dias atuais, ocorre esse processo de modificação. Os continentes, as massas continentais, eles continuam se afastando. E em algum momento, essa formação que a gente conhece hoje não mais existirá. Terá uma nova formação. Bom, só que ele precisava informar, né, de que maneira houve esse afastamento. Quais foram os fatores que levaram a isso? Por que motivo eles se afastaram? Realmente houve esse afastamento? Para isso, os estudiosos começaram a avaliar o que acontece no interior da Terra que faz com que esses continentes eles se afastem a ponto de formarem novos continentes, a ponto de se separarem. E aí é que vem a teoria da tectônica de placas. A teoria da tectônica de placas é a teoria de que a nossa parte da crosta terrestre e a parte sólida do manto, ela é sustentada por grandes placas rochosas que são chamadas de tectônicas. Só que essas placas, elas são unidas umas às outras, porém essas placas, elas se movimentam. É como se fosse uma espécie de um quebra-cabeça gigantesco que flutua sobre o magma. Lembra? O magma são aqueles metais que formam a parte interna do manto e que eles não são sólidos, eles são uma espécie de pasta, certo? Então, eles são pastosos. E aí, como a gente vai ter esses blocos rochosos, que eles são sólidos, flutuando sobre esse magma, ele acaba se movimentando. Como o planeta Terra faz diversos movimentos, não é? Desde o movimento de rotação, o movimento de translação. Então, esses movimentos fazem com que também ocorra esse movimento interno. Sem contar que como a gente vai ter diferentes temperaturas da crosta até o núcleo, há todo aquele movimento interno, que eu creio que vocês já estudaram em ciências da natureza, se não estudaram ainda vão estudar, que é o processo que a gente vai ter de quando
a temperatura mais alta, ela tende a subir e a mais baixa tende a baixar. E aí, quando ela chega, há todo um movimento de transformação, que eu gostaria mesmo que vocês pudessem posteriormente pedir uma explicação mais clara aos professores de Ciências da Natureza. Mas lá na página 93 do livro de vocês, ele fala a esse respeito, né? O ciclo de convenção começa com um desequilíbrio térmico entre a parte mais profunda, que é mais aquecida do núcleo, e a sua parte superior, que é menos aquecida, que é perto da crosta. Devido a essa diferença térmica, as massas quentes e pastosas tendem a subir para a parte externa e menos aquecida do manto. Ao atingir a parte superior, essas massas perdem calor, se tornam mais densas, formando uma corrente descendente em direção ao interior da Terra. Quando atingem as partes mais profundas do manto, são novamente aquecidas, impulsionam-se para cima e aí continua esse ciclo, né? Quando essa massa ela tende a ficar mais quente, ela sobe e aí a parte de cima que está mais frio desce. Então, esse ciclo gera um movimento que faz com que essas placas se mexam, se movam em diferentes direções. E aí é o movimento dessas placas que geram aquilo que o Alfred Wegener chamou de deriva continental. A partir desses movimentos, as massas continentais elas tendem a se unir ou a se afastarem. Se vocês olharem na página 93 do livro de vocês, inclusive tem lá o mapazinha tratando de quais são as placas tectônicas que compõem o planeta Terra. E aí vocês vão ter aqui, ó, em cada um dos encostos dessas placas, principalmente aquelas que são formadas na parte que a gente chama de crosta oceânica, a gente tem as dorsais, certo? Dorsais são conjuntos de montanhas que são formadas a partir de espécies de vulcões ativos que tem no fundo do oceano. E aí, quando eles expelem a larva, ele tende a solidificar. Quando ele solidifica, ele forma montanhas. E aí, esses conjuntos de montanhas são chamados de dorsais. Ó, a gente vai ter a dorsal leste do Pacífico, a gente vai ter a dorsal mesoatlântica, e a gente vai ter a dorsal sudeste asiática. Então, isso daí são os encontros das placas tectônicas, os locais aonde elas se encaixam. E aí, a partir desse encaixe, quando eles se movimentam, eles formam esse conjunto de relevo que são chamados de dorsais oceânicas. Ó, os movimentos das placas tectônicas que eles são dados em diferentes direções, né? Ó, aquele mesmo mapa que tem lá na página 93 do livro de vocês, mostrando quais são as placas, ó, a placa do Pacífico, de Nazca, de Cocos, do Caribe, a norte-americana, a placa a qual nós estamos compreendidos, que é a placa sul-americana, aí a gente vai ter a placa antártica, a placa africana, a árabe, a euroasiática, da Filipinas, pacífica, indo-australiana. Então, essas placas elas são blocos de terra gigantescos, né, blocos rochosos gigantescos, que flutuam sobre o magma, né, que é aquela parte do metal pastoso. E aí, quando elas flutuam, e ó, como elas têm um encaixe aqui em cada uma dessas áreas, obrigatoriamente elas vão se movendo e vão modificando e formando o relevo como a gente conhece. Por isso que quando a gente fala que, por exemplo, a gente não consegue sentir movimentos externos grandes aqui no caso do Brasil, né? A gente não consegue sentir terremoto, tsunamis e outros movimentos, como é o caso que a gente vai ter aqui, ó, na Ásia em si, no Japão. O que acontece? É porque a gente é no centro da placa sul-americana. E aí, ó, a gente posteriormente, ó, vai ter aqueles movimentos que ocorrem da massa mais fria, ela tender a ir para o núcleo, e aí esquenta e chega lá, sobe novamente e forma todo aquele ciclo, faz com que essas placas elas se movam em diferentes direções. Ó, os limites das placas são as áreas onde elas se encontram, certo? É como se fossem as fronteiras, onde as duas placas se encontram. E aí, essas placas, elas podem se movimentar em diferentes direções. Dependendo da direção na qual ela se mova, a gente tem o tipo de movimento que forma o relevo. O movimento primeiro a qual ele coloca é o movimento divergente. O movimento divergente é o movimento de afastamento das placas.
E aí, quando essas placas se afastam uma da outra, a gente chama de movimento divergente, que é quando uma nova crosta é gerada e as placas se distanciam uma da outra, ó. Obrigatoriamente, a gente vai ter o distanciamento, e aí, ó, ele libera magma e forma uma nova composição do relevo. Ó, aí ele tá mostrando, ó, Rift Valley africano, uma falha ocorrida por conta desses movimentos. A gente tem o outro tipo de movimento, que é o movimento convergente. Vocês têm lá na página 94 do livro de vocês. O movimento convergente é como se fosse um movimento de choque entre as placas. Elas se chocam uma na outra, e aí, desse choque, a gente vai ter a ideia básica de formação de áreas, como no caso de áreas oceânicas ou de áreas continentais, a formação também de um novo tipo de relevo. Os movimentos convergentes, ó, a qual a gente vai ter, é como se a placa ela se chocasse uma na outra, e aí a gente vai ter formação de áreas de relevo, como a formação de montanhas, aqui é a Cordilheira do Himalaia, né, um conjunto de montanhas formada por esse movimento. A gente vai ter também, nesse tipo, aí aqui, ó, a gente vai ter também nesse tipo a formação das dorsais oceânicas. Você lembra que a gente falou inicialmente? Que é o conjunto de montanhas formado a partir desse movimento de choque entre as placas. Posteriormente, a gente tem os movimentos conservativos, né? Em alguns locais são chamados de movimento transcorrentes, mas no livro de vocês está conservativo, também lá na página 95. Esse movimento é como se uma placa deslizasse sobre a outra. As duas estão encontradas e elas tendem a deslizar. E aí, quando elas deslizam uma sobre a outra, elas formam esse tipo de relevo, né? A qual a gente vai ter aqui, ó, obrigatoriamente a formação de uma falha na crosta terrestre. Ó, estrutura geológica dessa forma de relevo, a qual a gente tem, ó, falhas no continente. É o caso, por exemplo, da falha de San Andreas, que é tão famosa, né, que a gente tem, inclusive, até filmes a esse respeito. Bom, esse conteúdo é muito longo, na verdade, bem longo mesmo. Por hoje, a gente vai estar só com esses, estrutura da Terra, teoria da deriva continental e a teoria da tectônica de placas. Na próxima aula, a gente continua e aí a gente vai para a formação que é dada a partir das forças exógenas, ou seja, das forças externas. Mas esse é conteúdo para a próxima aula. Atividade vou lançar para vocês podem responder pelo livro de vocês, a partir das páginas que foram citadas no vídeo.